Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Muitas vezes, as pessoas me perguntam por que eu falo tanto do reino de Deus. E isso é muito simples. Quando o reino de Deus estiver estabelecido, isso resolverá tudo. Qualquer problema. Todos os problemas das pessoas que estiverem debaixo de uma relação de pacto com Deus por meio do Messias Yeshua. Se temos fé nele e aceitamos seu plano de salvação, quando entramos nesse reino, e eu estou falando em última instância na Nova Jerusalém, a etapa final do reino de Deus, não haverá mais problemas, não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade. Nada contra o desenho perfeito de Deus para nós. Poderemos receber sua bondade, seu amor e suas bênçãos eternas. Portanto, devemos estar comprometidos com o reino de Deus. Direi isso de outra forma. Devemos ser pessoas que pensamos de acordo com o reino de Deus. Porque quando pensamos de acordo com o reino de Deus, seremos guiados pelo Espírito. Tomaremos decisões baseadas no reino. E esse tipo de decisões são muito agradáveis para Deus. Estamos no meio de um estudo de Mateus 17 e vimos algo. Aos discípulos do Messias, obviamente, ele lhes ensinou muito bem. Providenciou tudo o que era preciso para que cumprissem a sua vontade. Passou tempo com eles, ensinando a eles, instruindo, dando-lhes seu exemplo. Mas aqui está o problema. A última coisa da qual falamos nesse capítulo 17 é que os discípulos eram homens de pouquíssima fé. Assim é como o manuscrito o traduz, e os demais manuscritos dizem que eles se opuseram à fé. E o que significa estar contra a fé? Simplesmente que eles não têm uma mente de reino, que não se movem na verdade de Deus. E isso nos deixa uma importante pergunta. Você está se movendo na verdade do reino de Deus? Você quer esse ponto de vista correto? Ver as coisas como Deus quer que as veja? Só quando vemos as coisas de uma perspectiva de reino, ou seja, da perspectiva de Deus, é que tomaremos decisões corretas e estaremos equipados para a vitória. Dito isso, pegue sua Bíblia e vem comigo ao Evangelho de Mateus, capítulo 17. Você se lembrará que lemos sobre um pai que trouxe o seu filho, primeiramente aos discípulos. Eles não foram capazes de ajudar a esse jovem. E sabemos qual foi o problema. Ele estava endemoniado. Recordem que seu pai relatou que, com muita frequência, esse demônio fazia com que o jovem caísse no fogo ou que caísse na água. E esses dois elementos se relacionam com o juízo de Deus. Isso é o que a influência demoníaca quer provocar, que você caia no juízo de Deus. Mas a liderança do Espírito Santo, a mensagem da palavra de Deus, busca te guiar à vitória. Que você se converta em um vencedor. Então, leia comigo no capítulo 17 e lembre-se que os discípulos chegaram e estavam confusos e lhe perguntaram: por que nós não fomos capazes de expulsar esse demônio? Em alguns minutos ele o dirá, mas inicialmente notem o que ele diz. Os exorta por sua falta de fé, por sua pouca fé, porque não estavam atuando nem se comportando conforme a vontade de Deus.
Porque, biblicamente falando, existe uma relação entre a verdade e a verdadeira fé. A verdadeira fé se manifesta quando nos submetemos à verdade de Deus. E quero retomar na metade do versículo 20, onde diz aqui, Yeshua falando diz, porque, em verdade lhes digo, se você tem fé como, e a todos nós é familiar essa frase, se temos fé do tamanho de um grão de mostarda, todos sabemos que a semente do grão de mostarda é uma semente muito pequena, mas até uma pequena partícula de verdade, quando é aplicada à nossa vida, quando nos guia a decisões corretas, produzirá um resultado poderoso. Uma fé pequena produzirá uma mudança poderosa em sua vida, em sua circunstância e situações, e também fará de você um instrumento de mudança na vida de outros. Ele diz aos seus discípulos, vocês estão se opondo à fé, vocês têm pouca fé, não estão operando na verdade. Mas se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, lhe diriam e prestem muita atenção, lhe diriam a essa montanha. Quando vemos isso no texto grego, é muito importante que notemos que no idioma original, esta montanha não é qualquer montanha, mas é uma montanha específica. E que montanha é essa? Bem, se vemos em outros evangelhos, em outras passagens do Antigo Testamento, descobriremos que essa montanha a qual ele se refere é o Monte das Oliveiras. Por qual razão? Pela verdade profética. Você se dá conta e te darei a referência. No livro de Zacarias fala-se muito sobre o reino de Deus, muito sobre os últimos dias, o que acontecerá, para que possamos ser pessoas fiéis que se comportam e se movem conforme a revelação profética. E ele diz que virá um dia quando o Messias regressar, aonde ele regressará em última instância. As Escrituras dizem, Zacarias disse, e também o livro de Atos, que quando o Messias voltar, e não estamos falando da nossa esperança bendita, não estamos falando do arrebatamento, nem da segunda vinda. Quando o Messias voltar à terra, para, em última instância, logo de ter vencido os inimigos. Sabemos onde ele irá. Irá, como disse aos seus discípulos, há mais de 2000 anos. Foi dito a eles que, assim como ele subiu aos céus, no Monte das Oliveiras, ele voltaria da mesma forma. E inicialmente a esse mesmo lugar, ao Monte das Oliveiras. E se você segue lendo, em Zacarias, especificamente no capítulo 14 de Zacarias, ali está escrito que algo acontecerá. Não quero sair muito por essa tangente profética, mas ali diz que cada nação do mundo, ouça bem, cada nação do mundo estará contra Israel. E virão para fazer guerra. E quando as Escrituras dizem todas as nações, quer dizer exatamente isso, sem exceções. É nessa batalha final que o Messias regressará. E uma das coisas que ocorrerá, de acordo com Zacarias 14, é essa. O Messias, quando colocar seu pé sobre o Monte das Oliveiras, essa montanha se moverá. E é crítico que ouça e entenda isso. Essa montanha se moverá. Parte dela se moverá para o mar Mediterrâneo. E parte dela irá ao mar Morto. Yahamela, o mar de sal. E o que acontecerá quando essa montanha se mover? Bem, não falaremos muito sobre essa profecia nessa lição. Mas isso é o que deve ocorrer para que o reino de Deus seja estabelecido. Se você segue lendo, Zacarias capítulo 14, pouco depois dessa montanha se mover, o Monte das Oliveiras, sabemos algo.
o reino será estabelecido e bons tempos começarão. Tempos de Deus serão iniciados. Isso é o que o Messias está dizendo a eles. Quando eles recorrem a ele e lhe perguntam por que não puderam expulsar esse demônio, ele diz essas duas coisas. Primeiro, vocês estão contra a verdade. Qual verdade? O contexto diz que é a verdade do reino. Eles não estão pensando como deveriam. Não têm mentalidade de reino. E, portanto, o que acontece? Eles fracassam. Não podem cumprir o que Deus quer que cumpram. Portanto, sigamos lendo essa passagem. Em verdade lhes digo que, se tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a essa montanha: mova-se daqui para lá. E ela se moveria. E notem a seguinte parte: e nada, e isso é enfático, e nada será impossível para vocês. Ou seja, de nada vocês serão incapazes. Vocês poderão fazer todas as coisas. Quando ele diz que todas as coisas, entenda do que ele está falando. De todas as coisas relacionadas com o reino. Todas as coisas que têm a ver com a vontade de Deus. Nunca nos gostaria de conseguir algo que não está fundamentado na vontade de Deus. Aqui ele não nos oferece um cheque em branco para dar-nos qualquer coisa que desejamos. Devemos recordar, o sábio deseja a vontade de Deus. Aquele que tem um coração que não está contaminado, mas é um coração estabelecido. Um coração que reflete o caráter de Deus, os desejos de Deus, a vontade de Deus. Esse coração estará de acordo com Deus. Permita-me compartilhar algo. E se depois você não se lembrar de nada desse estudo, isso é o que eu quero que você escreva agora mesmo para que se lembre a cada manhã, ao se levantar e cada noite ao ir para a sua cama. Escreva essa oração. Deus, quero estar de acordo contigo. Me ajude a viver de acordo contigo. E se você, diligente e sinceramente, oferece essa oração, quero estar de acordo contigo, para que o que seja que me revele, isso fazer, sua vida certamente será transformada. Então, pergunte-se a si mesmo, você pode orar essa oração de forma sincera? Notem o que mais acontece nessa passagem. Estamos prontos para o versículo 21. Ele continua falando e diz, mas esse tipo, e se refere novamente ao demônio, diz, mas esse tipo, e a implicação é esse tipo de demônio, não sai exceto com oração e jejum. Biblicamente, essas duas coisas sempre vão juntas. Quando falamos do jejum, sempre vai acompanhado da oração. O jejum é uma ação que fortalece. O jejum torna nossas orações mais efetivas, quebranta as coisas nas quais tendemos a confiar. Nossa força, nossa perspectiva, o que queremos. Quando jejuamos, nossa carne se debilita, e isso fortalece a obra do Espírito em nós. Simplesmente direi, e eu sei, e o direi de novo, eu sei que essa é a verdade. Quando você tem mentalidade de reino, jejuará mais e orará mais. Avancemos à seguinte declaração feita no versículo 22. Ali diz, mas, e isso significa que existe uma desconexão. Vemos algo novo, mas todavia relacionado com o anterior. Diz, mas enquanto eles regressavam a Galileia, eu sublinharia isso. Essa escritura é bastante informativa, porque isso significa que não estavam na Galileia. Então, onde eles estavam? Bem, a resposta é que estavam perto do Monte das Oliveiras. Essa é a chave contextual aqui, quando diz, vejamos novamente o versículo 22. Mas quando regressaram,
quando regressaram a Galiléia, ele diz: esse é Yeshua. Jesus lhes disse: o Filho do Homem. Essa era a sua maneira favorita de falar sobre si mesmo, como servo da humanidade. Diz: o Filho do Homem está a ponto de ser traído e entregue nas mãos dos homens. Assim mesmo, continua dizendo, e eles o matarão. Mas notem o seguinte, e, bem, qualquer pessoa pensaria que a morte e a ressurreição não estão vinculadas em essência. Uma fala de morte e a outra de vida. Mas no idioma original, existe um vínculo de união entre a morte e a ressurreição. É porque, fisicamente, morrendo, que iremos experimentar essa nova vida. Isso nos leva ao que estudamos antes sobre tomar a nossa cruz e encontrar a vida. O problema aqui é que muitas pessoas... Eu recebo muitos e-mails durante a Páscoa sobre esse assunto, porque algumas escrituras dizem que depois de 3 dias e 3 noites, o Messias ressuscitaria. Outros dizem ao 3º dia. Entendam algo. O 3º dia é um termo muito importante biblicamente. Essa frase, o 3º dia, carrega com ela uma mensagem muito importante. O 3 tem a ver com revelação. E nesse contexto, o 3 tem a ver com a vontade de Deus. Manifestar a vontade de Deus. E o 3, além, é um dia de vitória. Por que digo isso? Bem, um dos primeiros lugares onde isso aparece nas Escrituras é em Akedat Iskak, ou seja, a prova de Isaque, quando Abraão subiu ao monte Moriá. Sabemos que o termo Moriá, no hebraico, significa que o Senhor é meu mestre. Quando Abraão subiu ali, todo o cumprimento desse grandioso e significativo evento, que está relatado em Gênesis, capítulo 22, se cumpriu no 3º dia. O 3º dia é um dia de cumprimento. E quando Deus cumpre algo, há vitória para aqueles que o pertencem, que são parte da sua obra, que estão comprometidos com seus propósitos, que estão servindo a Ele. Quando vemos isso, realmente não diz no 3º dia. Quando chegarmos a Mateus 26, versículo 17, falaremos mais sobre a construção gramatical, mas literalmente diz aqui que ao Messias o farão morrer, e por causa do 3º dia. Esse termo, 3º dia, tem a ver com o cumprimento da vontade de Deus de uma maneira vitoriosa. Então, sua morte tem o propósito de cumprir a vontade de Deus, que trará vitória para nós. Literalmente diz, e isso é um caso dativo grego. Talvez você não conheça a gramática grega e a importância dos diferentes casos, mas o caso dativo, nesse contexto, nos fala de uma causa, um propósito, tem o objetivo de cumprir algo. E o 3º dia é um dia de vitória, biblicamente falando. Então, o Messias morrerá. E por causa do 3º dia, ele será ressuscitado, se levantará. E notem algo que não é realmente muito compreensível. Porque sim, ele diz, me farão morrer. Mas logo fala sobre sua ressurreição. A ressurreição deveria ser algo que nos emociona, porque a ressurreição está relacionada com o reino. Muitas vezes, comento que quando vemos o termo ou uma referência relacionada com ressurreição, o que deve vir às nossas mentes é o reino. Quando ele diz ressurreição, eles deveriam estar felizes e emocionados. Mas o que as Escrituras dizem? Vejamos o final do versículo 23. E eles se entristeceram imensamente. Eles nunca entenderam a ressurreição. Permita-me explicar isso mais facilmente. Nesse dia, no dia em que eles deveriam estar esperançosos de que se cumprisse o que ele havia dito, ou seja, no dia em que ele disse que se levantaria entre os mortos, ninguém foi ao túmulo com a expectativa de ver o seu Salvador
ressuscitado. As mulheres foram ali para lhe dar uma sepultura adequada, para ungir o que elas pensavam que seria seu cadáver. Até Maria Madalena acreditava que ele continuaria morto. Ninguém esperava a ressurreição. E isso significa, ou seja, o que isso nos ensina é que ninguém realmente tinha fé no reino de Deus. Pode ser que amassem Yeshua, pode ser que criam em Jesus, mas realmente não tinham uma fé verdadeira. E suas vidas não refletiam uma esperança de reino. E quando você não tem uma esperança de reino, nada poderá fazer com que tenha as consequências eternas. Ou seja, que estejam de acordo com a vontade de Deus. Vejamos agora o versículo 24. Mas, depois que voltaram a Capernaum, vemos que aqueles que recebiam, que arrecadavam os impostos do templo, se aproximaram de Pedro dizendo, e fizeram uma acusação negativa contra o Messias. Seu mestre não paga o imposto do templo. Isso era o que eles pensavam. Mas notem como Pedro respondeu. Ele disse, em essência, de uma forma muito firme, usou a palavra nai, que significa certamente. Sim, certamente. De fato, sim, ele paga. Isso terminou a conversa entre Pedro e o arrecadador. E quando Pedro, entrou na casa, ou seja, na casa de Yeshua, vemos que Yeshua se antecipou a esse tema. Por quê? Ele é o Filho de Deus. Ele sabe de tudo. Ele então se adiantou ao que Pedro ia lhe dizer. Yeshua, antecipando-se ao que ele lhe perguntaria, disse, o que você pensa, Simão? Há uma pergunta aqui. Ele quer que Pedro pense sobre isso para descobrir a verdade. Ele diz, o que você pensa sobre isso, Simão? Os reis da terra, a quem lhes cobram as ofertas e tributos? Ou seja, dois tipos de instintos de impostos. Ele diz a Simão, ou Shimon. Simão Pedro, diz a Simão, tem uma pergunta. Os reis da terra, a quem lhes cobram tributos, impostos, aduanas? E notem o que agrega o Messias, continuando sua pergunta, diz, recebem dos seus filhos ou recebem dos estranhos? Ou seja, de pessoas que não pertencem à sua família. Versículo 26. E Pedro lhe responde, dos estranhos. E claro, está correto. E notem o que Yeshua diz. Ele diz aqui que a adoração dos filhos de Deus está em um nível diferente. Fomos formados para nos converter em filhos e filhas do Deus vivo. E temos agora uma nova relação, uma relação redentora. E entenda algo, não haverá nenhum templo na Nova Jerusalém. Sabiam disso? E quando diz que o tabernáculo de Deus habitará com os homens, esse tabernáculo simplesmente significa o lugar da habitação de Deus. Ou seja, que a morada de Deus será conosco na Nova Jerusalém. Somos família. Ele quer estar conosco. Uma vez mais diz, de quem eles cobram os impostos? E Pedro lhe responde, claro que dos estranhos. Agora leiamos o final do versículo 26. Yeshua diz a Pedro, portanto, diz, então os filhos ficam isentos. Isentos. Ou seja, Deus, Pai, em uma situação de reino, quando está com sua família, não quer receber nada. Ele outorga e diz, portanto, os filhos ficam isentos. E assim, para que não se ofendam, e aqui vemos um princípio importante, porque, notem, não queremos nos converter em pedra de tropeço para ninguém. Uma pessoa que talvez não consiga entender
que não têm o mesmo compromisso e maturidade. Então Yeshua diz isso. Mas para que não se ofendam, ver o mar, água. E a água, biblicamente, se relaciona com a bênção. Vá ao mar, lance o anzol, ou seja, vá pescar. É um modismo. Lança o anzol, e o primeiro peixe que vier, pegue-o, abra sua boca. E amo isso. Isso ele está dizendo a um pescador, a Pedro. O que Yeshua quer fazer é aumentar a fé de Pedro. E se Pedro obedece, se dá atenção à instrução de Yeshua e a coloca em ação, ele verá o quão grandioso é o seu mestre, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Filho de Deus mesmo, Emanuel, Deus conosco. Ele conhece todas as coisas. Ele diz, toma o anzol, toma o primeiro peixe que venha e abra a sua boca, e ali encontrará, não há nada incerto aqui, e você encontrará uma moeda. E essa moeda, o que valia um imposto do templo, era meio shekel. E aqui se fala de uma moeda grega que tinha o valor de 2 vezes o imposto do templo. Estamos falando de dinheiro suficiente para 2 pessoas. Abra sua boca, a boca do peixe, e encontrará uma moeda. Pegue-a e entregue para pagar por você e eu. O que vemos é isso. O Messias, por isso lhe parecia tão importante, porque ele nunca, jamais, transgrediu nenhuma das leis de Moisés. Ele não estava obrigado, mas se submeteu a si mesmo para ser um testemunho para aqueles que tinham essa perspectiva, com o objetivo de não lhes dar nenhuma razão para levantar uma falsa acusação. E pensem nisso por um instante. Ele sabia qual peixe Pedro pegaria primeiro, e sabia qual moeda estaria ali. Como? Só Deus poderia fazer isso. Por isso que uma vez e outra vez a Escritura nos diz quem é Yeshua. Ele é literalmente o Filho de Deus. Só quando você o recebe como ele é, como Filho de Deus, mudanças de reino serão vistas em sua vida. Fecho com isso. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.